Bom, pessoal, boa noite novamente, tá? Vamos começar a terceira aula bimestral, os movimentos ambientalistas. Essa aula ela termina essas situações relacionadas ao ambientalismo e à sociologia, tá? Então, nós vamos voltar um pouquinho a falar sobre o Clube de Roma, né? Que surge ali na década de 70 como uma consequência ali do movimento hippie, tá? Então você tem o movimento hippie, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, acho que ele é muito universitário também. Então são jovens, a gente fala assim, jovens, mas que tipo de jovens? Jovens entre os 15 e os 25 anos de idade, ali no final da década de 60, né, principalmente nos Estados Unidos, né, o movimento hippie é muito restrito aos Estados Unidos, depois ele se torna meio que global, porque ganha seguidores no mundo inteiro. Mas a gente tem um movimento hippie como um movimento de contestação da realidade, né, da realidade social. Então, eles querem maior liberdade política, eles querem preservação ambiental, eles querem maior liberdade sexual e assim por diante. Então, ele é um movimento que dentro das suas características e da sua época de maior ênfase, foi um movimento revolucionário, tá? Ele quebrou padrões, e a gente pode dizer que hoje algumas ideias deles são melhores aceitas pela sociedade, né? Se a gente comparar a sociedade atual com a sociedade de 60, 70 anos atrás, era muito mais conservadora. Bom, vamos lá então. A partir aqui do Ignaz Sanks, né, formulou o conceito de ecodesenvolvimento, que basicamente negava seis aspectos. Primeiro aspecto, satisfação das necessidades básicas, tá? Segundo conceito, o B aqui, ó, a solidariedade com as gerações futuras. Então, é aquela ideia, mas o mundo vai, se a gente continuar é, abusando dos recursos naturais assim, desse jeito que nós estamos fazendo, daqui a 300, 400 anos vai ser inconcebível a vida na Terra. Então os caras pensam, mas isso aí é para o futuro, né? Não, a gente tem que pensar o agora, o futuro agora, em relação ao ambientalismo. C, a participação da população envolvida, né? Então seria campanhas de impacto mundial. D, a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral. E a elaboração de um sistema o social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas. E o último aqui, programas de educação. Bom, uh, em 72, a Conferência de Estocolmo ratificou políticas de gerenciamento ambiental, buscando preservar a fauna e a flora, a redução de emissão de resíduos tóxicos na atmosfera e o apoio aos países subdesenvolvidos para que esses não precisassem degradar o seu ambiente para garantir o crescimento econômico. A questão ambiental, a partir daquele instante, havia se tornado de parte fundamental das agendas políticas mundiais. O que, que a gente tem que parar para pensar sobre esse parágrafo aí em questão? Isso faz 52 anos, tá? E muito pouco evoluiu em relação às questões ambientais, tá? Então, a Conferência de Estocolmo, se a gente for parar para pensar na atualidade, ela não deu ainda bons resultados, mesmo meio século depois do seu acontecimento. Em 92, né, 20 anos depois, né, eles fizeram ali uma ideia de reuniões regulares, depois de 20 anos, teve a Eco 92, né, essa eu lembro que ela foi muito impactante, porque ela aconteceu no Brasil, tá? Admitiu que o problema ambiental havia atingido uma escala global, né? Dentro dos resultados, né? Podemos mencionar a Agenda 21, que todo mundo já ouviu falar, já conversamos em anos anteriores, tá? O documento apresentou propostas de promoção do desenvolvimento sustentável e outros documentos que objetivaram estimular a reflexão e a adoção de estratégias com o propósito de proteger as florestas e a biodiversidade biológica e buscar conter os fatores causadores das mudanças climáticas, tá? A Agenda 21, pessoal, seria 17 metas a ser cumpridas até o final do século 21, que é esse século que vocês nasceram, tá? Alguns de vocês vão ver o século inteiro, né? Vocês estão com 17 anos agora, nasceram em 2005, 2006, 2004, né? E aí, não, 2004 não, tô louco, 2007, né? Vocês são 2007, 2006, 2005, 19 anos. Buguei agora, desculpa. E alguns vão viver até 2080, 2090, tomara, chegar a 2100. Então aí vocês vão ser literalmente uma geração que vai passar por mais da metade do século aí, tá? E aqui são as 17 metas, né? Ó, primeira, erradicação da pobreza. Dois, erradicação da fome. Três, saúde de qualidade.
4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energias renováveis. 8, empregos dignos e crescimento econômico. 9, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo responsável. 13, combate a mudanças climáticas. 14, vida debaixo da água. 15, vida sobre a terra. 16, paz e justiça. E 17, parceria pelas metas. Tá? O que a gente tem que parar para pensar é que já foi um quarto do século. E muitas dessas propostas ainda não atingiram uma escala global. Acho que nenhuma, né? A gente vai ver que, por exemplo, tem países que têm problema de pobreza, tem países que têm problema de água, tem países que têm problema de educação. Por exemplo, eu estava vendo, tá uma crise muito grande no Haiti, de violência no Haiti, muito pesada, milhares de pessoas estão sendo mortas, etc. e tal. A gente vê Palestina, a gente vê ainda a questão da Croácia, né? Croácia, não, desculpa. A questão da Rússia contra a Ucrânia. Então, ali, a gente já vê alguns problemas que afetam todo essas metas que possam ser cumpridas, tá? Então, redução das desigualdades. O Brasil é um país marcado pela desigualdade social. Se a gente fosse pegar os piores problemas no Brasil é corrupção, né? Violência e desigualdade social. Tá? Esses três são problemas gravíssimos no Brasil, que nos últimos 25 anos mudou muito pouco. Pô, mas o professor você está deixando de lado, por exemplo, saúde de qualidade. O que muito, assim, eu não coloco a questão da saúde, que o Brasil ainda tem um sistema único de saúde público, que, bem ou mal, ele funciona. Nos outros países você não vai ter isso, tá? Então, fome no Brasil, tem pessoas passando fome, então isso é fruto da desigualdade social. Então não adianta você só olhar o meio ambiente, você tem que olhar a sociedade como um todo. Se vocês forem parar para notar essas metas da Agenda 21, tá? Não é só sobre ambientalismo. Em 97, em Tóquio, outra conferência resultou no Protocolo de Quioto, que estabeleceu metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. É importante mencionar que os Estados Unidos se recusaram a assinar o documento. Aqui foi muito louco, por quê? Né? A Agenda 21, né, que foi criada lá na Rio 92, os caras falaram, pensaram assim, ó, a gente não pode ficar 5 anos, 20 anos sem essa reunião. Vamos fazer uma reunião a cada 5 anos. Eles se reúnem em 97 de novo, agora lá no Japão, tá? E fazem, né, assim, já um pormenor. Pô, gente, estamos perto da virada do século, né? O século XX foi considerado o século com maior poluição na história, né? Os caras já tinham, por exemplo, números estatísticos lá de 1895, 1896, que era o final do século XIX, e compararam com o final do século XX. Os caras falaram que era um absurdo. Se o século XXI fosse da mesma forma, era caminho para o final. Que é chegar numa catástrofe ambiental absurda que seria o fim da humanidade. Tá? Então, eu acho que assim, né? Eu sou da geração Millennials, né? Aquela geração anos 80, anos 90. A gente é muito pessimista. A gente é muito pessimista. Se vocês compararem, por exemplo, existem professores já mais jovens, professores mais velhos. Por exemplo, se vocês pegarem a Maria Luana, que é uma professora mais jovem, né? Ela já tem um otimismo maior do que eu, que tem 40 e poucos anos, o Renato tem 50 e poucos anos, que é a média dos professores de vocês. Vocês vão ver que a gente é meio pessimista, porque era muito problema ao mesmo tempo, era guerra, era problema de poluição, a desigualdade social. Então, na boa, geração dos milênios, a gente não via futuro. A gente não vê a futuro. Então, quando eles se reúnem no protocolo de Kyoto, falam, ó, esses níveis de poluição são inaceitáveis. Então, vamos colocar uma meta aqui que todos os países vão ter que cumprir. Aí chega lá, beleza, vamos fazer uma meta. Criar uma meta. Né? Vamos fazer que nem a Dilma. A meta é dobrar a meta e quando alcançar a meta, dobrar novamente. Né? Aquela coisa meio idiota. Mas os caras colocaram uma meta que era possível de ser alcançado em 20, 30 anos. Só que chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos não vamos assinar. Eu não vou assinar. Chegou na Rússia, também não vou assinar. Chegou na China, não sei se eu assino, não sei se não. A China também não assinou. E aí, quando a gente vai ver os níveis de países mais poluidores do planeta, os três são os primeiros disparados.
né? Então não adiantava países africanos assinar lá o protocolo de Quioto, sendo que são países extremamente pobres e que não poluem no mesmo nível que os países ricos, né? Com destaque lá a Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Alemanha. Quanto mais industrializado o país, mais ele polui. Então, essa é uma coisa que eles colocam muito hoje em dia nessa questão ambiental. Não adianta pensar em meio ambiente se os países mais ricos não fecharem juntos, tá? Literalmente é uma ação que tem que ser de cima para baixo. Os países mais ricos têm que servir de exemplo, né? Eles não podem ali ficar panguando ali, achando que não pode. Blá, 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 blá. Por quê? O que que esses países mais pensam antes de colocar qualquer meta ambiental? É economia. Quando a salvar o planeta for algo economicamente vantajoso, eles vão ser os primeiros. Eles vão ser os primeiros disparados, tá? Porque, porque isso vai facilitar para eles. Então, esses caras pensam de tudo na economia, eles não pensam nas vantagens de ter uma economia sustentável. Quando a gente fala muito desses países, o único que se destaca são alguns países europeus, né, dando grande importância para a Alemanha, que tenta ali, de forma quase que isolada mundialmente, criar energia sustentável. Tá? A Alemanha tinha uma meta até 2020, não conseguiu cumprir, de 100% de energia renovável, né, energia limpa, conseguiram bater 60%, em torno de 50, 60%, e aí eles esticaram essa meta, acho que, se não me engano, a última vez que eu vi a reportagem, até 2040. Tá? Então, nos próximos 15, 16 anos, eles querem alcançar 100% de energia limpa. Bom, pessoal, minha filha, ela quer aparecer aqui na frente da câmera, ela fica meio aqui, fica me surnando, fica dando volta, em volta de mim aqui, ó. Que só falta quebrar a parede. Ela fica curiosa, começa a falar as coisas, aí depois ela fica me perguntando. Bom, vamos voltar aqui para a apresentação de vocês. Bom, protocolo de Kyoto, né? Aqui tem algumas das metas, tá? Vamos pegar a MDL aqui, que é do lado direito, ó. É uma importante ferramenta estratégica sublinhada no protocolo de Kyoto, uma vez que são mecanismos de flexibilização baseado em projetos que visam reduzir a emissão de gases e captar o carbono na atmosfera, com o intuito de criar um mercado mundial de carbono, o qual 1 tonelada de gás corresponde a um crédito de carbono. Isso já existe, tá? O Brasil, por exemplo, é um dos países que tem mais créditos. No governo Bolsonaro, né, ficou muito isso divulgado na mídia, 2019, 2020, que alguns países europeus eles contribuíam para preservar a Amazônia, né, um fundo como se fosse um fundo internacional. E o Brasil tinha que bater metas. Por que que esses países eles investiam na preservação da Amazônia? Por causa dessa mercado de carbono. Então, quando eles investiam lá 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares, a União Europeia lá, os países europeus, não foram todos, mas alguns países europeus reunidos, chegava a dar 100 milhões de dólares para o Brasil ao ano para programas ambientais, de preservação da Amazônia. Quando isso estava acontecendo, diminuiu muito o desmatamento, porque esses países cobravam, ó, o Brasil tem que alcançar uma meta, a gente está emprestando dinheiro. Emprestando não, está dando dinheiro, né? Literalmente. O Brasil tem que bater uma meta ambiental. Se o Brasil bater essa meta ambiental, nós daremos mais dinheiro, como se fosse um fundo internacional, tá? E aí é claro que durante o período o Brasil não bateu essas metas, aí esse fundo internacional foi tirado. Durante o governo do Bolsonaro, isso criou um grande contexto internacional, né? Porque gerou a ideia que o governo brasileiro não se importava ou não estava se importando em preservar a Amazônia, etc e tal, deu muito rebuliço na época. Bom, o crédito de carbono é denominado de redução certificada de emissão, RCE, ou em inglês Certified Emission Reduction, ou CER. Vale lembrar que os países que fazem parte do MDL são aqueles pertencentes ao anexo 1 do acordo, com metas já estabelecidas entre 2008 e 2012, denominado primeiro período de compromisso. Conceito: além do mecanismo de desenvolvimento limpo, o Protocolo de Quioto propõe a parceria entre os países na criação de projetos ambientais, bem como o direito dos países desenvolvidos de comprarem créditos de nações que poluem pouco, que é o que eu estava explicando mais ou menos para vocês. Então, esse dinheiro dado por esses países mais desenvolvidos, europeus, é como se fosse uma compra de crédito. Então, o Brasil, por exemplo, conseguimos ao longo do ano 200 créditos. Tá. Por quê? Porque a Alemanha veio aqui e deu dinheiro. Então, desses 200 créditos, 20 são da Alemanha. E o Brasil começa a destruir. Então, a distribuir.
como se fosse uma coisa meio terceirizada, tá? Em 2012, novamente no Rio, foi realizado o Rio Mais 20, documento intitulado Futuro que Queremos, resumiu as principais propostas do encontro. Futuro que queremos, primeiro, erradicar a pobreza, é o maior desafio global que o mundo enfrenta hoje e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, temos o compromisso de libertar a humanidade urgentemente da pobreza e da fome. Reconhecemos que os povos estão no centro do desenvolvimento sustentável e, nesse sentido, trabalhamos por um mundo justo e equitativo para todos e nos comprometemos a trabalhar juntos por um crescimento econômico sustentável que beneficie todos pelo desenvolvimento social e pela proteção ao ambiente, favorecendo os interesses de todos. Tá. Reafirmamos a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como de outros instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos e ao direito internacional. Destacamos a responsabilidade de todos os Estados em conformidade com a Carta das Nações Unidas, de respeitar, proteger e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou outra, nacionalidade ou meio social, situação financeira, de nascimento, de incapacidade ou de qualquer outra situação, tá? Uh, Aqui, um dos trabalhos que vocês vão ter que fazer, só vou mudar essa data, tá? Essa data já está defasada. Pesquisa, tá? Sobre as organizações não governamentais relacionadas à preservação ambiental do meio ambiente que atuam no município de Guarulhos. Então, vocês vão pesquisar sobre ONGs ambientais que existem em Guarulhos. Existem algumas, tá? Descrever quais são as atuações, atitudes desenvolvidas por essas ONGs. Na conclusão, relatar os impactos de tais atitudes na nossa realidade. Seguir as normas da ambiental, né? Vou colocar aqui, deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é dia. Minha filha já me respondeu. Dia 5. Dia 5, 7, 12, 19, dá para colocar para o final do mês. Tá bom, pessoal? Isso aqui vai ser um dos trabalhinhos de vocês. E essa aqui é a nossa apresentação de hoje.